Hebreus. O que são hebreus? Hebreus é um povo muito pobre. Por serem pobres, eles trabalhavam para o rei do Egito. Faziam tijolos, carregavam areia, carregavam água e muitas coisas. E não ganhava nenhum dinheiro. O rei, apesar de ser malvado com seus escravos, ele manda homens malvados fazer os escravos trabalharem sem parar. Às vezes os homens malvados dão chicotadas nos escravos, às vezes machucam bastante. Você não acha que os escravos estão tristes? Mas esses escravos hebreus amam Deus, e Deus o ama também. E ele dá muitos filhos lindos. Os escravos hebreus amam seus filhos lindos. Moisés era um desses filhos lindos. Sua mãe teve ele numa noite. No dia seguinte, os capatazes, vamos dizer assim, do rei, foram até a cidade de Hebreu e estavam pegando todos os filhos que tiveram nascido e jogando no rio com crocodilos. E os crocodilos comiam eles. Por que o rei do Egito fazia isso? Sabe por quê? Porque ele tinha medo que a cidade de Hebreu crescesse muito, né? E atacasse o povo do Egito. Então a mãe de Moisés fez um negócio. Pegou Moisés, colocou ele numa cesta e com uma menina e um menino, que são os irmãos de Moisés, levou ele até o rio dos crocodilos e colocou ele lá numa cesta. Nesse rio tinha uma correnteza. Você já imagina como é, né? Ele estava levando, aí quase o crocodilo come a cesta. Mas aí a cesta chega, sabe até onde? Chega até o castelo do rei do Egito. A rainha pega ele, mostra para o rei, e o rei deixa ele ficar. E fala: ele pode ficar, vai ser meu filho, mas nunca assumirá o trono. Aí a rainha concordou. Ele cresceu com outro irmão, o filho verdadeiro do rei e da rainha. Eles cresceram, faziam muitas bagunças. Eles até destruíram uma obra dos escravos hebreus que tiveram feito no Egito e pagaram muito caro por isso, né? Quando eles estavam mais pros 23 anos, o rei do Egito deu para o seu verdadeiro filho a coroa. Ele virou rei. E o Moisés, sabe o que aconteceu com ele? Ele recebeu um anel de diamantes, que significava que ele seria o conselheiro especial do rei, né? Tá. Ele ficou sendo o conselheiro. Só que aí, um dia ele foi lá ver as obras. Ele não sabia que ele era da família dos hebreus, por causa que ele era muito pequenininho quando foi mandado para lá, né? Um dia ele foi ver as obras e viu um velhinho, muito velhinho, apanhando. Ele foi, empurrou o capataz, vamos dizer assim de novo, do rei. Empurrou, caiu de uma altura enorme e morreu. E ele se achou culpado. Então ele fugiu. O irmão dele falou: não faça isso. Mas ele fugiu. No caminho, ele estava morrendo de fome. Ele usava peruca, ele tirou, o cabelo comeu a peruca dele. Ah, esqueci de contar também. Quando ele era conselheiro real, ela foi muito prejudicada. Ela foi maltratada, envergonhada na frente de todo o povo do Egito. E Moisés ajudou ela a fugir. E ela fugiu. Quando ela fugiu, ele foi atrás. Entrou no meio do povo de Hebreus
e descobriu que ele era da família de Hebreu. E quando ele foi embora, ele foi acolhido por uma cabana. Nessa cabana estava essa mulher, ela e a família dela. Ele criou coragem, ganhou um cajado. O que é um cajado? É tipo de um galho para se apoiar, que nem uma bengala, mas é bem maior, o dobro. Tudo bem, então vamos lá. Ele cuidava das ovelhas daquela família. Um dia uma ovelha fugiu. Ele foi atrás dela. No caminho, quando foi procurar ela, ele entrou no meio de umas pedras. Quando ele estava no meio dessas pedras, ele viu um mé. Ele foi lá ver. E viu uma árvore de fogo. E ela falava. Mas o fogo não queimava, continuava queimando. Então Deus fala com Moisés. A voz de Deus vem do meio da árvore que está pegando fogo. E ele diz: volte ao Egito. Deus diz a Moisés: tire o seu povo de lá, do Egito. Eu ajudarei você. Eu mostrarei o que você deve fazer. Você acha que Moisés está com medo? Está sim, mas ele sabe que Deus vai ajudá-lo. Deus diz a Moisés que volte ao Egito. Ele diz a Moisés para liderar o seu povo e tirá-lo do Egito. Assim Moisés obedece a Deus. Ele volta ao Egito e em seguida Moisés vai encontrar o rei. E fala: deixe o meu povo ir embora daqui. Moisés diz ao rei. O rei não gosta do que Moisés diz. Não, eu não vou deixar esta gente ir embora. Ele diz a Moisés: vão continuar sendo meus escravos. Então coisas ruins começaram a acontecer com o rei. Coisas ruins começaram a acontecer em todo o Egito. E é Deus quem faz essas coisas acontecerem. Moisés vem ver o rei muitas vezes. Ele sempre pede que o rei deixe seu povo ir embora. E ele sempre pede que o rei pare de tratar o povo como escravo. Mas o rei sempre responde que não. Por isso Deus continuava a mandar coisas ruins que irritavam o rei. Uma noite, Deus faz uma coisa triste. Aconteceu no Egito. Os meninos mais velhos dos egípcios morrem. Até o filho mais velho do rei morre. Agora o rei resolve dizer sim. Finalmente ele percebe que Deus é maior do que os deuses dele. Agora Moisés pode levar seu povo para fora do Egito. Moisés dirige seu povo. O rei do Egito é um homem mau. Ele faz o povo de Moisés trabalhar demais, mas não paga nenhum tostão pelo serviço. Eles são escravos do rei. O rei pensa que é dono dessa gente. Ele pensa que ele tem de fazer o que ele quiser. Você lembra das coisas ruins que aconteceram? O rei se lembra bem. Os sapos, as rãs, os insetos, as pragas que vieram para o Egito. Como é que ele poderia esquecer? Deus mandou 10 coisas que Deus pode fazer todas as coisas. É por isso que ele deixa o povo de Moisés ir embora. Agora o povo já não é mais escravo, já não trabalham mais para o rei. Ele não é mais dono do povo. Ele está indo para uma nova terra. Foi Deus que prometeu essa terra para eles.
Moisés dirige cada dia o seu povo. Dirige muito bem. Você acha que Moisés está feliz porque dirige o povo? Você acha que Moisés também está feliz? Obrigado, Deus. É a oração de Moisés. Obrigado, Deus. É também a oração do povo de Moisés. Dirigindo, seu povo, e ele vai num caminho dentro do mar. O rei persegue Moisés e sua gente. Ele quer prender todos. Como é que eles vão escapar desse homem mau? Eles estão numa armadilha. O rei e seus soldados estão ao lado deles e atrás deles. O mar está na frente deles, do povo de Moisés. E Moisés fala: caímos numa armadilha. Como poderemos passar para o outro lado do mar? As pessoas perguntam. Ele não tem nenhum barco. Não tem jeito de passar para o outro lado do mar. Deus vai ajudar, diz Moisés. Ele vai fazer alguma coisa maravilhosa. Deus manda uma chama de fogo enorme e faz um círculo em volta do povo do Egito. Está vendo o que acontece quando pessoas maus fazem isso com as pessoas bem? E Deus manda um assopro lá dos céus. Um assopro muito forte que abre um caminho no mar. Agora o povo de Moisés pode passar. Mas a chama que Deus mandou em volta do povo de Egito se apagou e eles correram atrás. Agora o povo pode passar pelo meio do mar. Deus fez uma coisa maravilhosa, não é mesmo? Agora o povo pode passar pelo caminho que Deus fez. O rei tenta perseguir o povo, mas a água cai em cima do rei e de seus soldados. Deus cuidou de Moisés e de sua gente. Cuidou muito bem. E sabe o que aconteceu? Após eles passarem o mar e estiverem em sua terra, Moisés subiu numa montanha para saber dos mandamentos. Ao descer, viu todo o seu povo em agonia, bebendo cerveja. Tiveram até criado um rei de ouro, falando: Moisés não é mais nosso rei. Apesar de Moisés não ser o rei deles. Moisés não mandará mais em nós. Todos bêbados falavam isso. Moisés não vai mais fazer nada. Fizeram um boi de ouro. E assim foi o que aconteceu. E isso é o que eu sei, tá? Que acaba a aula após o sinal.